Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Como a Débora falou, a gente deu início ao estudo desse livro. Toda segunda quinta-feira, né, dona Silvia? Toda segunda quinta-feira do mês, a gente reservou para fazer estudo de alguma obra. Então, há umas semanas atrás, foi feita a introdução desse livro, mas eu quero recapitular algumas coisas que eu acho que seja importante para a gente poder dar continuidade no estudo. Então, Diálogo com as Sombras, o autor é Hermínio de Miranda. Quero falar um pouco sobre o autor. Hermínio Correia de Miranda publicou muitos textos sobre pesquisa e estudos internacionais de temas como sobrevivência da alma e a reencarnação. E uma nota que eu li recentemente dele fala que as pessoas que buscam a leitura dele, as obras dele, a maioria não tem interesse em estudar o Espiritismo. Então me chamou a atenção, porque as pessoas buscam suas obras devido ao tema. Ele fala muito nas suas obras sobre a finitude do corpo, né, da matéria, a morte, a infinitude da alma, a eternidade, somos seres eternos, e também a reencarnação. Então, com base nisso, as suas obras vão para além do Espiritismo. Suas obras fez fronteira entre a psicologia e o Espiritismo. Ele entendia que as ideias espíritas não eram apenas fantasias, mas que fazem parte da experiência humana. Então, ainda sobre o autor, ele escreveu mais de 40 obras e foi um dos maiores pesquisadores espíritas do Brasil. O autor carioca nada recebia dos direitos autorais dos livros que escreveu, os quais destinou às instituições filantrópicas. Ele nasceu dia 5 de janeiro de 1920, no Rio de Janeiro, e desencarnou no dia 8 de julho de 2013, com exatos 93 anos. E para quem é curioso como eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de ver, então eu busquei uma foto dele. Coloca aí, por favor. Isso. E esse... Apaga a luz. Acho que vai ficar melhor para a luz. Fica melhor? Esse simpático senhor é o senhor Hermínio Correia de Miranda. Pode passar. Então, o Diálogo com as Sombras é uma obra de estudo e prática. Ao meu entender, essas duas questões têm que estar sempre juntas, porque uma não sobrevive sem a outra. Então, essa obra, ela irá explicar de uma forma assim, muito simples como é a formação de uma equipe para o trabalho de atendimento mediúnico. Pode passar. Ele deixa bem claro que o trabalho mediúnico começa muito antes das tarefas propriamente ditas. Pois as pessoas que se sintam preparadas para esse trabalho precisam ter consciência de que ela terá que estudar obras indicadas como base para o nascimento e a formação desse grupo. É nesse momento que ele compara o nascimento desse grupo, desse trabalho mediúnico, ao nascimento de um filho. Porque nesse momento todos têm que estar de acordo, todos têm que ter a predisposição para o trabalho. E aí ele deixa algumas perguntas. Essas perguntas foram formuladas na introdução do livro. Então as perguntas são: estão
preparados para essa tarefa? Dispõem-se a renúncias que o trabalho impõe? Estão conscientes das suas responsabilidades? Para que desejam o filho, né, o projeto? Para que desejam? Sonham em fazer dele um grande homem, né, um grande projeto, dando condições para que ele se torne digno, pacífico e amoroso? Estão prontos a receber a tarefa com humildade? E, acima de tudo, estão dispostos a se doarem integralmente, sem reservas, ao amor ilimitado? O amor não exige recompensa. Ele deixa até uma frase aqui de Edgar Cayce que fala que o amor, ele não é possessivo. O amor simplesmente é. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que ter consciência é de que esse amor no trabalho, ou esse amor naquilo que vai fazer, é o elo que vai sustentar a cada um dos participantes. Então, estando todos de acordo, né, com essas disposições, o sonho de criar o grupo já se torna possível. E a tarefa começa com a seleção das pessoas. E como todo agrupamento humano, né, sempre tem que haver uma pessoa que tome a frente, que seja um líder. E no grupo de trabalho mediúnico não é diferente. É preciso que haja um dirigente, alguém que conduza o trabalho. E nesse primeiro momento ele até fala, nomeação de um líder, vigilância sobre essa primeira hora. É que essa pessoa que foi a idealizadora desse projeto, ela tenha consciência de que ela vai ser um coordenador. E que ela não está ali para ditar regras nem impor o trabalho que será feito. Logo em seguida fala, liderar é coordenar os esforços, não impor condições. Então, essa pessoa, né, essa pessoa que está na posição de líder, ela está ali no sentido da disciplina e também da harmonia do grupo. Um líder natural e espontâneo, ele é aceito também de forma natural e espontânea. E aí um ponto interessante que ele fala, que assim, que é possível que nas preliminares do trabalho, antes mesmo de começar, aquela pessoa que foi a idealizadora, que está à frente, ela note que outra pessoa possui maior capacidade que ela para estar à frente dos trabalhos. Então ele coloca assim, nessas condições, mais aqui, é até possível que nos trabalhos preliminares de organização do grupo surja a sutil faculdade da liderança em pessoas nas quais mais inesperada ela aparecia. Então, onde fala vigilância sobre essa primeira hora, e na pergunta, está disposto a receber o trabalho com humildade? É isso, é observar e reconhecer que aquela pessoa tem maiores capacidades, não que ela seja melhor, mas que ela está mais apta para o serviço. Então fala assim, esse dirigente deve ter a grandeza suficiente para reconhecer que o outro que revelou melhores disposições está mais indicado para a função do que ele próprio. Em um grupo de trabalho mediúnico, todos são de igual importância. Isso é em todo lugar, né, gente? Todos nós somos de igual importância. E aí ele até faz uma ressalva sobre a rivalidade. Sabemos que temos que o grupo tem que estar em harmonia, mas ele abre uma questão que ele chama a atenção para uma possível rivalidade, onde ele fala assim, o problema da rivalidade é tão antiga quanto a mediunidade.
o apóstolo Paulo tratou dele na sua notável primeira epístola. Essa é a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 30. Eu peguei só alguns pontos, onde fala sobre a diversidade dos dons que Deus dá aos cristãos. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Achei muito bonito esses versículos. Então, decidido quanto à formação do grupo, o primeiro passo foi a seleção das pessoas, e essa seleção deverá ser feita de forma imparcial. Ele faz uma ressalva no livro, porque antigamente esses grupos de atendimento mediúnicos, alguns eram feitos em casa. Então ele faz um alerta para que é preciso tomar cuidado, porque o local tem que ser um local ancorado energeticamente, tem que ser um local isolado, um local que você não vai ser interrompido a qualquer momento. Até numa casa espírita, numa casa de oração, também tem que ter essa preocupação. Se tiver outro trabalho no mesmo dia, é necessário que aquele grupo de atendimento mediúnico esteja numa sala mais reservada, onde as outras pessoas que chegam não precisem passar por essa sala. Ele faz também um esclarecimento sobre as conversas paralelas, que não é permitido que chegue e fique conversando coisas úteis, né? Porque já aquele lugar ali, antes da gente ir para lá, já tem uma egrégora, já tem os mentores, já tem até alguns irmãos desencarnados que já foram, né, para esperar o tratamento. Então é preciso que haja muito respeito por esse lugar. Ele até fala que tem alguns grupos que as pessoas formavam por ser parente. Você é parente, então vamos lá para casa, e colocava muita gente numa sala, fechava a porta, apagava a luz e queria receber as comunicações. E isso é muito perigoso. Então, o grupo, ele deve ser a soma dos seus componentes. O grupo será a soma dos seus componentes. As forças de cada um fortalecerá o trabalho. E terá como ponto fraco as fraquezas dos seus participantes. Então, isso fica bem claro, né? Que a força de cada um vai fortalecer. E as más inclinações, às vezes aquele ponto fraco também vai ser um elo onde terá que ser bastante observado e, se possível, corrigido. Nessa hora, ele faz um alerta sobre as nossas condutas, as condutas de quem vai participar. Eu estou falando sempre do grupo, gente, mas vocês podem levar isso para a vida de vocês. Porque muita gente pode pensar assim, eu não vou participar de um grupo de trabalho mediúnico, mas isso aí vai para a nossa vida, para as nossas questões do dia a dia. Então, ele fala assim, que é preciso, porém, observar que o trabalho dos componentes do grupo mediúnico não termina com o encerramento da sessão. A mediunidade, ela não é uma roupa. Ela não é algo que você veste quando você vem para o centro e depois você tira, deixa guardado e pega só depois quando você volta. Então ela é inerente a quem tem. E é preciso fazer um bom uso dela. Ele faz um apontamento aqui que inúmeras vezes os espíritos em tratamento nos dizem claramente que nos seguiram em nossa atividade normal.
desejando testar nossa boa vontade, avaliar nossa sinceridade, observar o comportamento de cada membro do grupo, especialmente do médium pelo qual se manifestaram, e do dirigente que se incumbiu de doutriná-lo. Ele conta que teve uma semana que ele estava com muitos afazeres. E foi uma semana muito cheia. Embora na casa que ele frequentava, na casa espírita, estava tudo bem, ele tinha feito um trabalho, então ele estava entre o espaço de um trabalho e outro. Mas foi uma semana muito difícil na questão do trabalho mesmo, da atividade normal dele. E aí ele conseguiu passar por aquela semana, vencendo as dificuldades. Às vezes já tinha alguns momentos que ele pensava que ia fraquejar, mas ele sempre lembrava que a prece é uma amiga, a prece é sempre uma amiga que a gente pode, né, se recorrer a ela em qualquer momento. Então ele venceu aquela semana e foi para o trabalho. Assim que os comunicantes chegaram, né, os irmãos desencarnados, um falou assim para ele: eu quase te peguei essa semana. Então, quer dizer, ele estava sendo observado, né? E ele fez o que? Ele agiu, ele continuou o trabalho dele com amor. É daí que fala que ele pede que a gente tenha amor pelo trabalho. Porque às vezes, no nosso dia a dia, quando a gente está no trânsito, a gente recebe, né, às vezes alguma fechada, a gente já quer brigar, o outro fala uma coisa, a gente já quer revidar. E nesse momento do atendimento mediúnico, o comunicante que está do outro lado, ele fala algo bastante pesado para a gente, porque ele vem, geralmente ele vem com muita dor, ele vem com muito sofrimento. E nessa hora a gente não vai ali bater boca com ele, né? Não vai falar que ele está errado, que eu tive um dia cheio, me respeita. Não, a gente vai ter que silenciar o nosso ego, né, abraçar a causa, abraçar o trabalho, né, e conseguir manter o diálogo com esse irmão. Então, cuidar para não abrir brechas por onde esses irmãos se infiltrarão, trazendo desequilíbrio no nosso campo vibratório. Do lado de lá, eles têm uma maior visão, uma ampla visão daquilo que a gente sente. Então, de encarnado para encarnado, às vezes é fácil a gente enganar. Dizer que passou o dia todo bem, que não teve nenhuma indicação, que está tudo certo. Mas quando a gente chega e eles nos apresentam, se a gente falar uma coisa e não por aquilo que a gente está sentindo, eles vão saber. Então, isso chama a gente para uma reforma íntima. Eu falo essas coisas que até às vezes a gente fala, pode assustar, mas não é para que a pessoa desista do trabalho ou desista de ser uma pessoa melhor. Porque nós estamos aqui para aprender, aqui é uma escola. Então, deverá ser normal a gente querer ser uma pessoa cada vez melhor. Então, no momento que percebemos que vamos fraquejar, recomenda-se uma parada para pensar e uma prece para se proteger. Então, para trabalhar num grupo de atendimento mediúnico, precisa ser perfeito? Todo mundo sabe a resposta, né? Não precisa. Mas a pessoa precisa, pelo menos, ter a disposição para estar buscando estar melhor, né? Então, o desenvolvimento mediúnico é trabalho delicado, difícil e muito importante, que exige conhecimento doutrinário, capacidade de observação, vigilância, tato, firmeza e muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes que precisam ser prontamente corrigidos, para não levarem o futuro médium a vícios funcionais e até mesmo perturbações emocionais de problemática recuperação.
Então, diálogo com as sombras. O título me chamou a atenção. E eu pude perceber que esse diálogo com as sombras, a gente pode pensar que é as sombras dos irmãos desencarnados. Porque às vezes a gente tem uma falsa visão de que eles precisam mais de ajuda do que a gente. Mas, na verdade, quando vem um comunicante, toda comunicação, ela é um aprendizado para quem está ali naquele trabalho. E aí, a sombra daquele irmão pode ser a nossa sombra também. Se não for, ele tem as deles e eu tenho as minhas. Então, nesse momento, é que se faz necessário o amor para que a gente possa, de uma forma bem genuína, poder ajudar. E quando a gente ajuda, a gente também é ajudado. Então, diálogo com as sombras. Uma viagem para dentro de nós mesmos. Um olhar amoroso para as sombras do outro e para as minhas também. Quando me disponho a ajudar, sou ajudado. Somos todos aprendizes da espiritualidade. O desenvolvimento mediúnico é uma jornada. E cada um tem a sua. Então, só falando sobre o diálogo, né? Esse diálogo, às vezes, vem de uma forma, a questão do doutrinador, que eu queria falar. No livro, ele fala muito que essa palavra foi trocada por dialogador, esclarecedor, porque doutrinador, às vezes, fica uma coisa muito imposta. E muitas das vezes, os irmãos que vêm para o tratamento, eles não têm condição, naquele momento, de ouvir uma palestra, algo assim que vai fazer com que ele tenha que refletir. Naquele momento é um pronto-socorro. Alguns vêm como pronto-socorro. E é preciso que a gente esteja atenta ao tipo de conversa que vai vir para a gente saber como dialogar. E só encerrando também nessa questão aí, quando nos dispomos a ajudar, somos ajudados, o universo, ele retorna para a gente tudo que a gente emana. E de uma forma bem grandiosa. Então, que a gente possa refletir o que a gente está mandando para o universo. A gente está mandando amor e ele vai receber amor. Que a gente não tem como receber outra coisa. Então, tudo que a gente emana, o universo manda mais do mesmo para a gente. Então, é isso. Se tiver alguma pergunta, vocês podem perguntar. Tem um monte de gente aqui que sabe responder. Esses de caminho aqui, ó, tudo sabe. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo, então? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido. Que Jesus abençoe a todos nós.